temos agora a última exposição, que é do Sidney Gonçalves, e vamos a ela então. Sidney, por favor. Meu nome é Sidney Gonçalves, eu sou engenheiro eletrônico e eletricista, tenho especializações em sistemas de controle e engenharia automotiva. Trabalhei no projeto do ônibus a hidrogênio brasileiro por um período de 10 anos, de 2006 a 2016, quando encerraram os projetos, e fui convidado para esse simpósio, para esse fórum, para apresentar esse trabalho que durante tanto tempo foi executado no Brasil, os desenvolvimentos que ocorreram com esse trabalho e que, de uma certa forma, não foi tão divulgado. Iniciando, eu vou fazer uma breve passagem pelas etapas desse projeto, para que você tenha ideia de quão longo ele foi, né, e como começou ou seja, a se pensar numa hipótese de propulsão a hidrogênio para veículos de transporte público, né, de transporte de pessoas. Tá? Isso foi iniciado em 1992 e a ideia surgiu na Conferência Mundial, na ECO 92. Tá? Inclusive, até onde eu sei, Demóstenes era um desses participantes dessa equipe que começou a pensar e elaborar esse projeto. Tá? Em 2000, o GEF, o Global Environment Facility, decidiu financiar 5 projetos em 5 países assim, em desenvolvimento no mundo. Tá? O Brasil foi um dos países que apresentou uma proposta, e em 2002 o UNDP, o PNUD das Nações Unidas, né, publicou um edital para esse projeto, tá? E em 2006 esse projeto foi aprovado, né, e os contratos assinados com a formação de um consórcio de empresas para a execução desse projeto, ou seja, para a implementação do projeto. Tá? Em 2009, esse projeto, ou seja, de 2006 a 2009, esse projeto teve andamento, e em 2009 foi entregue o primeiro protótipo em São Paulo para teste. Nesse período também já estava sendo construída uma estação de abastecimento, ou seja, de produção e abastecimento de hidrogênio no site onde esses ônibus rodariam, né? E em 2012, ou seja, esse ônibus foi testado nesse período e decidido posteriormente continuar esse projeto numa segunda fase, ou seja, numa fase de produção de uma pequena frota para esses testes de viabilidade. Esse projeto, essa segunda fase foi aprovada em 2012, tá? E em 2015 três outros ônibus foram entregues a São Paulo para iniciar as operações, já com abastecimento local nessa estação de produção, tá? E eles rodaram até 2016, até a ocasião em que esse projeto foi encerrado, o prazo de projeto terminou e os financiamentos foram suspensos, e com isso não havia mais forma de financiamento para essa operação. Esse projeto foi constituído basicamente por essas empresas, algumas de financiamento, como o GEF, FINEP, tá? E outras de coordenação e organização do projeto, né? Como o UNDP, das Nações Unidas, a participação do Ministério de Minas e Energia, que é onde eu acredito que o Demóstenes, na época de formulação desse projeto,
fazia parte, tá? E a MTU, que é a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, que era a empresa a coordenar realmente o projeto e definir algumas informações importantes para a elaboração dos veículos e de operação. Tá? O objetivo desse projeto era demonstrar a viabilidade técnica, basicamente tecnológica, do hidrogênio para transporte urbano no Brasil e obviamente, em outros ambientes urbanos, né? E tinha como algumas premissas, né, utilizar tecnologias que já fossem maduras, né, e bem sólidas para evitar, ou seja, para evitar problemas e atrasos de projeto e dar mais qualidade e estabilidade à operação durante esses processos. Tá? A outra premissa era promover o avanço, né, da tecnologia e a transferência de conhecimento para as equipes locais, que foi um dos principais legados desse projeto. Tá? E a outra premissa era usar energia hidrelétrica, ou seja, para propulsão do hidrogênio, ou seja, a produção do hidrogênio, de forma que esses veículos rodassem com uma característica de emissão zero. Tá? Assim, a configuração desse projeto era produzir hidrogênio através de eletricidade limpa, ou seja, de hidrelétricas, com água, produzindo hidrogênio. Esse hidrogênio seria comprimido para aumentar a capacidade de armazenamento na estação, tá? E depois abastecido através de uma estação de abastecimento para alimentar os ônibus durante esse período de teste. O objetivo desse projeto era, de alguma forma, demonstrar que existia a viabilidade de se criar uma frota de veículos, né, de transporte urbano, tá, utilizando a tecnologia de hidrogênio. Essa tecnologia já estava sendo desenvolvida em outros países, tá, e para a implementação desse projeto foi formado um consórcio. Esse consórcio foi composto por praticamente 8 empresas, tá? Uma delas a Apple, que é uma empresa americana, da qual a Mônica Panic fazia parte nessa ocasião. Tá? O objetivo da Apple era fazer a coordenação e a gestão desse consórcio, tá? E duas equipes distintas foram criadas. Uma equipe para o projeto de desenvolvimento e implementação da infraestrutura, ou seja, da estação de produção de hidrogênio e de abastecimento. Tá? Essa equipe era composta pela Hydrogenics, que era uma empresa canadense, tá? Que detinha a tecnologia dos eletrolisadores e de todo o sistema de armazenamento e produção de hidrogênio, inclusive dos sistemas dos dispensers para os postos de combustível. A Petrobras, que era a empresa brasileira que detinha, ou seja, o conhecimento das redes de distribuição de energia no Brasil, e a Eletropaulo, que era responsável por garantir o fornecimento elétrico para a produção desse hidrogênio. Tá, e garantir um hidrogênio que fosse oriundo de fontes hidrelétricas. Tá? No grupo do veículo, né, ele foi formado por 4 empresas, 2 empresas estrangeiras e 2 empresas nacionais. Uma delas a Ballard, que é a empresa que detinha a tecnologia das células combustível, principalmente as células combustível veicular. A Noncelsius, que era uma empresa da Daimler, é uma empresa da Daimler, mas que utilizava as stacks da Ballard, mas que produzia os módulos de célula combustível para utilização em veículos. Ele já tinha um programa na Alemanha, alguns veículos de pequeno porte, como classe A e alguns outros, com células combustível. Tá? E as 2 empresas nacionais que entraram para esse
esse time no consórcio foi a Tudo Transporte, que era uma empresa de chassis e que trabalhava em conjunto com a Marco Polo nessa ocasião, fazendo a preparação de chassis e ajuste de chassis especiais para a Marco Polo, e a Marco Polo, né, encarroçadora de veículos brasileiros que acabou de fazer a apresentação, né? O Renato acabou de apresentar. Tá? Esse projeto foi dividido nessa segunda fase, que é a fase de implementação, em duas partes. Ou seja, nessa primeira parte seria construído a estação de produção e de abastecimento, né? E um primeiro protótipo de veículo, um veículo a célula combustível do tipo PEM e híbrido, ou seja, com utilização de baterias também. Tá? A segunda parte dessa segunda fase, ou seja, a fase que nós chamávamos de 2.3, seria uma fase onde, teoricamente, esse veículo desenvolvido na fase 2.2 seria reproduzido em uma quantidade maior para formar essa frota e iniciar os testes de operação do veículo. O início desse projeto, né, partiu de uma especificação da MTU para esses veículos, não só para os veículos, mas também para o dimensionamento do sistema de abastecimento e produção de hidrogênio. Tá? Essas especificações eram documentos bem extensos, eu fiz um resumo aqui para a gente ter alguns parâmetros. Por exemplo, o objetivo eram veículos de 12,6 metros, né, e de piso baixo, ou seja, para garantir acessibilidade. Outro parâmetro importante era a capacidade de passageiros. Para esse primeiro protótipo foi especificado um valor mínimo de 68 passageiros, tá, com recurso de acessibilidade para cadeira de roda, tá, ou seja, o veículo precisaria necessariamente ter ar-condicionado, utilizar a frenagem regenerativa, o que implicava em um veículo híbrido, não puramente a célula combustível, tá? Velocidade máxima de 60 km por hora, porque era um veículo específico para rodar nos corredores, os mesmos corredores que trafegam os trólebus em São Bernardo, tá? No corredor ABD. Tá? E tinha uma meta, que era uma meta, na ocasião, estipulada e já bem desafiante, de ter um consumo de 15 kg de hidrogênio para cada 100 km rodados. Tá? Os últimos projetos, até então, a célula combustível, tinham ainda um consumo em torno de 20, 24 kg de hidrogênio para cada 100 km. Tá? E com isso a gente imaginava e foi definido uma autonomia em torno de 300 km. Tá? Então vamos começar agora. A ideia é fazer uma demonstração, mostrar a vocês as etapas todas desse trabalho. Esse é o ônibus que foi encarroçado pela Marco Polo e foi o primeiro protótipo de ônibus híbrido a célula combustível, né? Do projeto que iniciou em 2006. Em 2010 ele parou de rodar, ou seja, quando iniciou o projeto da fase 2.3. Tá? Para início desse projeto, uma coisa foi especificada. Uma coisa importante dizer é que nesse processo, nessa formação do consórcio, tá, existia uma empresa líder no grupo de empresas trabalhando no veículo, que era a Nucelsius, era essa empresa alemã da Daimler, que já tinha muita experiência com alguns veículos a célula combustível, principalmente automotivos. E, na época, estavam desenvolvendo também um ônibus, o Citaro, né? E para esse projeto nosso no Brasil, eles propuseram a utilização das células combustível, dos módulos de célula combustível que eles usavam nos veículos. Então, essa proposta era a utilização, pela primeira vez, de células veiculares em veículo de grande porte. Tá? Então, esse foi o primeiro projeto que teve esse tipo de configuração, ou seja, essa é a imagem do módulo, né, de célula combustível automotivo. Tá? Esse era um módulo de 68 kW,
esse nosso ônibus utilizou 2 módulos desses, trabalhando em paralelo, né, totalizando uma potência líquida em torno de 120 kW. A proposta inicial da utilização dessas células veiculares era que existia uma previsão de que esses módulos veiculares tivessem uma redução de custo mais rápida do que os módulos de grande capacidade. Tá? Essa foi a configuração, na ocasião, estabelecida pela New Celsius, que era quem liderava a parte técnica desse projeto. Tá? Eles estabeleceram 2 células, como eu falei, 2 células combustíveis automotivas. Tá? Baterias, na ocasião, foram escolhidas baterias, né, de sal e níquel e um sistema de eletrônica de potência e de tração já bem consolidado da Siemens, um sistema denominado Alpha Systems, tá? Alpha System. Essa configuração foi a configuração implementada, tá? Esse é um resumo do veículo com a composição e mostra as características principais dele. Tá? Esse veículo ele tinha 9 cilindros posicionados no teto, com uma capacidade de 45 kg de hidrogênio, tá? A uma pressão de 350 bar. Tá? Esse era o hidrogênio que teria que ser suficiente para a autonomia de 300 km do veículo. Tá? 2 células da New Celsius, né, com 120 kW. Tá? As baterias, nós tínhamos 90 kW, olhando bem se percebe de 100 kW, mas de capacidade de energia de 90 kWh, né, capacidade de armazenamento. Ou seja, nesse projeto dá para perceber que a potência do veículo foi mais ou menos dividida em 2, entre a célula combustível e as baterias. Ou seja, ele era um veículo híbrido e tinha uma potência de baterias ligeiramente menor do que a potência de célula combustível. Tá? O sistema de propulsão era o sistema, como eu disse, da Siemens, com motores de indução refrigerados a água, tá? E tinha uma capacidade de 170 kW de potência, e motores para os sistemas auxiliares com uma capacidade de 40 kW. Tá? O trabalho da Tuto e da Marco Polo foi definir e implementar um chassi especial para esse veículo, ou seja, o chassi utilizado foi um chassi fabricado pela Tuto para esse veículo, um chassi de piso baixo total de 12,6 metros. Tá? O packaging também foi planejado pela Tuto, pela engenharia da Tuto. Nesse veículo se optou por colocar praticamente todo o conjunto de propulsão, todos os componentes, né, de produção de energia na parte traseira, ou seja, atrás do eixo traseiro do veículo, e deixar toda a parte do eixo para frente em piso baixo. Tá? Essa foi a configuração assim, definida para esse primeiro protótipo. O objetivo principal desse protótipo era a aprovação dessa configuração de operação híbrida com 2 células automotivas. Outro papel importante da Tuto, e em particularmente minha, foi a parte de integração eletrônica de todos esses subsistemas, ou seja, esse veículo foi montado e integrado e testado pela equipe brasileira. Essas são imagens do processo de produção desse primeiro veículo. Tá? Aqui em cima, uma imagem da instalação dos cilindros, isso
na planta da Marco Polo, tá? Os trabalhos na parte de software e integração eletrônica na Marco Polo e a montagem toda do veículo. Tá? Aqui eu tenho algumas imagens do processo de testes, que nós chamávamos de testes funcionais, ou seja, desses testes foram avaliados todas as situações de desempenho, ou seja, para checar se as especificações da MTU haviam sido atendidas, algumas características de ruído sonoro, vibrações e aspectos também de dinâmica, de dirigibilidade, ou seja, todos esses testes foram feitos nesse primeiro protótipo em Caxias, antes dele ser transferido para São Paulo. Tá? Em 2009, esse veículo chegou a São Paulo, a estação de abastecimento já estava pronta, ainda não em operação, ela não havia sido comissionada ainda. Tá? Era uma estação com uma capacidade de produção de 5,2 quilos de hidrogênio por hora. Tá? Aqui tem um erro nessa lâmina. Tá? Nós tínhamos uma capacidade nessa estação de produzir até 100 quilos, cento e poucos quilos de hidrogênio por dia, fazendo o elettrolisador funcionar por 20 horas diárias, né? Tá? E um consumo de água de 2 litros por normal metros cúbicos, tá? Em torno de 22 litros por quilo de hidrogênio produzido. Tá? O veículo, inicialmente, nos testes de verificação, nós chamávamos esse teste já em operação no corredor da Metra, em São Bernardo, de teste de verificação. Esse veículo passou um período de alguns meses rodando com lastro, tá? E utilizado para treinar o pessoal local, ou seja, os motoristas e também o pessoal da área de serviço, de manutenção e serviço. E, posteriormente, ele entrou em operação por um tempo, tá? Fazendo algumas linhas do corredor ABD. Tá? E no final dessa etapa, né, nós conseguimos um resultado muito bom com o veículo, ou seja, o desempenho dinâmico dele foi até superior a de outros projetos que haviam sido testados na Europa. Tá? Conseguimos atingir o objetivo de consumo, ou seja, nós conseguimos fazer em torno de 14 quilogramas por 100 quilômetros, para 100 quilômetros de rodagem. Tá? Mas tivemos alguns problemas de ruído, ou seja, nesse veículo foi empregado algumas tecnologias já estabelecidas, por exemplo, de compressor de ar de sistema, ar para suspensão, freio e esses outros periféricos, tá? Inclusive para carroceria, foram usados compressores de pistão, os mesmos que são usados em motores a diesel, foram feitas adaptações para serem tracionados por motores elétricos, mas essa vibração, pelo veículo ser muito silencioso, um veículo elétrico, essas vibrações e ruído foram de uma certa forma um pouco inconvenientes, tá? E a tecnologia de baterias que nós usamos acabou, de uma certa forma, sendo não muito interessante, porque essas baterias precisavam ter recarga de 100% todos os dias. Então, todas as noites, o veículo ficava plugado na rede e fazendo recarga das baterias para atingir carga de 100%. Isso foi uma exigência do fabricante dessas baterias, da MESDE,
e isso causou um certo desconforto, porque durante o início das operações de manhã, eu não tinha espaço nas baterias para recuperação de energia, e o veículo trabalhava sem freio motor. Tá? Então, dessa forma, nós tínhamos que operar durante alguns quilômetros com o veículo apenas em bateria, até entrar com as células de combustível e poder ter espaço nas baterias para o freio regenerativo. Tá? Então, com a finalização dessa etapa, a primeira etapa do protótipo, né, foi decidido, então, partir para a segunda fase. Nessa segunda fase, foi proposto uma alteração no projeto, ou seja, não reproduzir o primeiro veículo, mas criar um veículo diferente, novo, com algumas características melhoradas, tá? E ainda houve uma outra situação nessa segunda etapa, que foi a saída da Nucelsos. A Nucelsos era a empresa que eu havia dito que liderava a equipe técnica e que definiu as primeiras configurações do veículo, do primeiro veículo. Tá? Essa empresa ela saiu do consórcio, na realidade, houve uma mudança estratégica na Daimler. A Daimler estava desenvolvendo o veículo deles, o Citaro, né, e optou por não participar de outros projetos fora da Alemanha, e por isso eles se retiraram. E com isso, né, dessa forma, dos objetivos desse projeto, que era a transferência de tecnologia, pode ser testado, né? A Tuto assumiu a responsabilidade técnica por essa segunda etapa do projeto, tá? E resolvemos fazer diversas melhorias. Tá? Uma delas era fazer um aproveitamento melhor do salão de passageiros. Tá? O salão de passageiros era ocupado, a parte traseira toda, como vocês viram, pelo sistema de propulsão. E aí nós optamos por tentar encontrar um packaging diferente que pudesse liberar todo o salão do veículo, Tá? Outro aspecto foi o aumento da capacidade de passageiros. Tá? Nós, com a eficiência que nós atingimos com o primeiro veículo e com as alterações que pretendíamos fazer nessa segunda etapa, nós acabamos reduzindo o número de cilindros. Reduzindo o número de cilindros, e com isso reduzindo o peso desses veículos. A Nucelsos tendo se retirado do projeto, nós optamos por não usar mais as células automotivas, e sim uma célula da Ballard, desenvolvida para aplicações pesadas, tá? Uma célula agora com 150 kW. Como tínhamos perspectivas de melhores eficiências, nós reduzimos também a capacidade de baterias, substituindo as baterias de sal e níquel por baterias de íon de lítio, tá? Com uma redução dos quase 100 kWh para 61 kWh. Tá? Substituímos a eletrônica, que antes era da Siemens. Isso foi um grande passo nesse projeto. Ou seja, nós tínhamos nesse primeiro toda a eletrônica de potência e os motores de tração e auxiliares, e incluindo também a parte de controle e gerência e gerenciamento de energia feitos pela Siemens. E nessa segunda etapa do projeto, nós conseguimos com a WEG, que a WEG entrasse para a equipe desse projeto, né, e desenvolver um pouco de demora nessa segunda fase, mas a WEG acabou desenvolvendo para esse projeto um motor novo, ou seja, todos os motores que eram utilizados da WEG nos trólebus e em outros veículos híbridos já rodando em São Paulo, utilizavam motores refrigerados a ar, tá, e bem pesados. Tá? E para essa etapa do projeto,
né, a WEG se comprometeu em produzir para nós um motor de carcaça de alumínio, refrigerado a água, com inversores também refrigerados a água, tá? E com redução significativa de peso. Isso foi feito e nesse veículo todo o sistema de eletrônica de potência e de propulsão foi utilizado da WEG, uma empresa nacional. Tá? O gerenciamento de energia acabou sendo incorporado ao controlador do veículo, desenvolvido pela Tuto, ou seja, a eletrônica foi uma eletrônica também desenvolvida por nós, e inclusive o software de gerenciamento. Tá? Os sistemas auxiliares, nós acabamos modificando a configuração que existia para melhorar a eficiência do veículo. Trocamos o compressor ruidoso e de muita vibração, tá? E a carroceria, que era uma carroceria padrão, foi substituída por uma carroceria, um modelo novo da Marco Polo, que é esse que aparece na imagem, uma carroceria muito bonita, com acabamentos especiais para a proteção dos componentes que depois foram utilizados no teto. Essa foi a proposta de alteração significativa entre a fase 2.2 e 2.3, ou seja, entre a fase do primeiro protótipo para os outros 3 veículos. Tá? Uma delas, esse slide tenta mostrar que houve uma redução significativa, né, do conteúdo externo, ou seja, nós continuamos tendo que, só um exemplo da forma com que era monitorado todos os parâmetros para a otimização dos sistemas, né, e verificação, né, do desempenho. Tá? Esses veículos começaram os testes de verificação em São Paulo, no corredor, como eu disse, em primeira fase com lastro, o lastro, assim, simulando a carga máxima do veículo. Esses veículos operaram na faixa de 20 toneladas de peso, ou seja, bem carregado. Durante alguns meses, eles rodaram dessa forma. Muita otimização do sistema híbrido dele foi feito nessa ocasião, ou seja, todos os dados eram analisados a cada dia para melhorias e implementos no software que foram feitos. Ou seja, essa é uma curva interessante que mostra como nós conseguimos chegar a um ponto em que nós saímos de manhã com o veículo e retornávamos no final da tarde sem ter variações de carga de bateria. Ou seja, essa linha laranja aqui corresponde à carga de bateria, ou seja, nós saímos com 90%. Né? Inicialmente, para esse teste, nós não utilizamos a célula combustível. Percebam que não houve consumo de hidrogênio. Essa linha azul é a pressão de hidrogênio. Tá? Houve um consumo de baterias, e depois que a célula combustível entrou em operação, não houve mais consumo de bateria, ou seja, nós retornamos para a estação basicamente com a mesma carga de quando nós colocamos em funcionamento a célula combustível. Então, essa condição foi atingida depois de muitos testes no corredor e de ajustes e sintonias nos sistemas. Tá? Essa aqui é uma imagem de operação do veículo no corredor, essa também. Tá? E para finalizar, o que eu posso dizer é que esses veículos rodaram até 2016. Infelizmente, a operação foi interrompida porque o projeto foi finalizado e o financiamento cessado. Tá? Esse projeto entendo que tenha tido uma contribuição bem importante
tá, na demonstração dessa viabilidade. Ele ocorreu muito simultaneamente com outros projetos na Europa. Tá, ele foi implementado, como eu disse, em tempos, né, simultâneos com outros projetos fora do Brasil, tá, e mostrou gargalos, né, para as empresas, alguns gargalos que tínhamos ainda para algumas empresas que produziam esses equipamentos. Algumas coisas que não foram ditas, por exemplo, no próprio módulo de célula combustível, nós tínhamos problemas com os compressores de ar que tinham vida útil reduzida. Nós acabamos substituindo também esses compressores por sistemas mistos, ou seja, compressores de turbocompressores de caminhão, utilizando os motores de propulsão da WEG, tá, e conseguimos aumentar muito a vida útil desses sistemas, tá. Entendo que a gente tenha contribuído bastante para acelerar o desenvolvimento da indústria do Brasil. Desculpa, visto que Sidney, o impulsionamento da WEG foi dado nesse projeto, quando foram feitos os primeiros motores refrigerados a água e com carcaça de alumínio, que hoje são utilizados, inclusive, nos veículos da Volkswagen, nos caminhões da Volkswagen. Tá? E além disso, para popularizar essa tecnologia... Sidney? Eu vou encerrar porque eu acho que eu passei muito da hora. Isso, era isso. Obrigado, desculpe. Eu agradeço.